Me conta um pouco essa jornada que você falou que dura 18 horas. Aham. Descreve para a gente, que eu acho que é muito interessante a gente saber. E sim, pode chegar e não serve para o Tamer, não serve para o João, não serve. Como é que funciona isso? Existem vários critérios que nós chamamos de alocação. Isso nós chamamos alocação. Então, para que haja compatibilidade de um órgão para um outro, de um ser humano para outro, nós temos que ter principal compatibilidade, sistema sanguíneo. Não adianta eu pegar um coração do grupo A e transplantar numa pessoa do grupo B. Todo mundo sabe que o sangue é incompatível, então não haverá compatibilidade. Então, em geral, o doador e o receptor são do mesmo grupo sanguíneo. Além disso, existem outros dois critérios, que são o peso. Evidentemente, fica claro de entender que um coração de um homem de 100 quilos não vai caber numa criança de 2 anos, por questões óbvias, e vice-versa. Então, habitualmente, a gente procura fazer a mesma proporção peso para quem doa e para quem recebe. E, em terceiro lugar, o tempo de fila. Então, essa é a legislação brasileira. Tamanho e tipo sanguíneo são as... Tipo sanguíneo em primeiro lugar, tamanho e o tempo de fila seria o desempate. Tá. E o tempo de fila remete a uma condição clínica. Quanto maior o tempo de fila esperando por um órgão, tanto pior será a posição do paciente, tanto pior será o estado clínico do paciente. De tal sorte que o doente de coração ele vai se deteriorando. E ele passa por uma deterioração e ele é, então, priorizado. Na priorização, este paciente consegue passar na frente de outro, por quê? Porque corre risco iminente de vida. Então, infelizmente, no caso do coração, quem está mais grave acaba recebendo os corações, tendo a maior oferta. Você tem uma escala disso? De 0 a 10? O paciente nível 10 pode esperar um pouquinho mais? Nível paciente... 1, 2 e 3. Esses são os prioritários? Essas são as priorizações. E o que caracteriza esse 1, 2 e 3? Nível 1, o grau 1 de priorização. É um paciente que está suportado por uma máquina, por um coração artificial. Já está com a máquina fora. Já está com a máquina implantada. É um coração que, evidentemente, o coração já não funciona mais. A falência múltipla orgânica dele é muito grave. Ele tem disfunção não só de coração. A gente troca coração, mas a gente trata de seres humanos. Um ser humano tem coração, fígado, rim, pâncreas, intestino. Então é um sistema complexo, mas a bomba está falida. Então eu consigo implantar uma máquina que vai suportar o indivíduo para que receba um novo órgão. Então este é o priorizado máximo. É a condição 1, o status 1. Ele fura a fila. Ele passa na frente dos outros. Em nenhum momento ele furar, fura. Não, ele passa, né? Ele passa. Porque furar a fila dá uma sensação de que é poético furar a fila. Não. Não é essa a ideia. A ideia é de que ele está tão mais grave, ele corre risco de vida tão iminente, que ele precisa estar na frente de outro. Isso é Brasil e mundo. Tá. Esses critérios são baseados no Brasil. Atualmente, são 3 status. Nos Estados Unidos, nós temos 8 status, que são discutidos porque, como eu disse, os Estados Unidos têm um coração artificial implantável. Então, é uma outra discussão de um outro sistema. O sistema alemão já funciona com Ultra High Urgency e Urgency. Parecido então, com o nosso. Ultra prioridade e não tão priorizado, parecido com o nosso, né? Então, cada modelo, cada país tem normalmente o seu modelo, mas o que remete ao senso comum é que o paciente priorizado, ele tem uma chance de morrer muito alta. Um paciente que se encontra nesta situação que eu estou falando para você, com uma máquina que o suporta, tem 80% de chance de morrer. Se ele não recebe o coração hoje, amanhã ele vai ter um pouco mais chance de morrer. Depois de amanhã ele vai ter um pouco mais chance de morrer. Entendeu? Até que chega um ponto em que ele morre. Você falou que ele tem vários órgãos, rim e tal. O que normalmente gera falência, o que é o rim, que contamina? Porque esse cara tem uma insuficiência cardíaca, que o rim é o primeiro órgão a dar sinais que... É um dos, porque são considerados órgãos vitais, coração, pulmão. Mas são órgãos fundamentais à vida, rim, fígado. Tanto que são esses órgãos que a gente fundamentalmente transplanta, que a gente substitui. Então, à medida em que o coração entra em falência, ele leva a reboque rim, que também vai deteriorando o fígado, que também vai comprometendo
os pulmões e que compromete o organismo de forma inteira. Pode chegar uma situação em que você negue o transplante porque o rim já faliu ou porque a condição do paciente não suportaria? Pode. Na verdade, a gente não nega, a gente contraindica. Contraindica. A contraindicação é sempre baseada em critérios médicos, critérios firmes, porque por mim e pelos médicos que fazem transplante, nós queríamos transplantar todas as pessoas. Por isso que se tem o transplante de animais. Porque o xenotransplante pode ser uma alternativa daqui a alguns anos, visto que poderíamos ter uma fábrica de órgãos e que poderia nos disponibilizar órgãos suficientes para que a gente implantasse nesse paciente que espera por um coração sendo suportado por uma máquina, entendeu? E como é que está a fila hoje? Quantas pessoas não conseguem chegar ao transplante? Muita gente, infelizmente. Infelizmente, 50% das pessoas morrem esperando por um coração no estado de São Paulo, 48%. É um número triste de dizer, é um número doído. Quantas pessoas estão na fila hoje? Nós temos ao redor de mais ou menos 280 pessoas no estado de São Paulo. O estado de São Paulo é o estado que concentra a maior atividade transplantadora do país. 45% da atividade transplantadora está aqui em São Paulo. Mas nós temos estados que são muito importantes em transplante também, como são Minas Gerais, como são Paraná, Santa Catarina. O Rio Grande do Sul era um estado que desenvolvia um papel importante. Agora, evidentemente, imagine você nessa situação, o que vai acontecer com as pessoas. Provavelmente eles serão alocados para as filas dos estados vizinhos. Essa fila de 280 é São Paulo? Só São Paulo. Só São Paulo. Só em São Paulo. A fila é por estado? A fila é por estado. A fila é por estado. A fila faz a localidade. É porque, pelo sistema de transplantes, a pessoa tem que residir na localidade para ser inscrita, tanto que tem o endereço. Mas o doador tem que estar em São Paulo? Não necessariamente. Não necessariamente. Ele pode falecer em outro local. Ou a falecer fila, não, ele está em a fila é nacional.